Salve galera, começando o nosso Clube da Bola Podcast, a nossa resenha semanal. Lembrando que nosso programa titular é todo sábado, às 1h30 da tarde na NDTV, e aqui você acompanha no ND Play, também no Spotify, a nossa resenha, e a gente faz uma abordagem sobre a rodada, sobre tudo que aconteceu no nosso futebol. Comigo, neste programa, Ian Cel, nosso Ian Klopp. Salve, Ian. Achei que vocês tinham esquecido esse apelido. Jamais, já, Jorge. Jamais. Tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite pra galera de casa acompanhando a nossa resenha de toda segunda-feira aqui nos estúdios do Grupo ND. Bom, cara, acho que fechou a régua pro futebol catarinense em 2024, né? Com exceção do Criciúma, que ainda tá com a água batendo lá mesmo, né? Mas Chapecoense se salvou, Brusque já era, Avaí apenas mais 2 amistosos aí, protocolares para fechar o ano de 2024. A gente vai falar disso e muito mais hoje no Clube da Bola Podcast. Isso mesmo, lembrando para você nos acompanhar no ND Play, também no Spotify, e sempre deixar seu recadinho no Instagram também, nos melhores cortes do Grupo ND, e acesse sempre, que sempre tem uma resenha. Hoje o Mancha não tá, né? Então substituindo o Mancha, hoje estou eu aqui, Jorge Júnior, e a gente vai tocar o nosso barco, começando com o grande jogo da rodada, que foi Brusque e Guarani. Tô brincando. Mas eu assisti Brusque e Guarani ontem de manhã, domingo de manhã, 2-1 no Brusque, ganhou quando não precisava mais, mas ganhou do Lanterna, mas antes, né, acabou perdendo pro Ituano. A câmera tremeu dessa vez, não? Não tremeu e não teve sol, acho que o sol lá vai pegar de tarde, de manhã. O sol se escondeu, pô. De manhã a câmera tava ok. O Brusque venceu na hora que não precisava, mas eu não tava aqui na semana passada, quando a gente tava acompanhando o rebaixamento do Brusque. É muito ruim, né, ter mais um clube na Série C pro nosso futebol. A Série B, na nossa parte, já tá finalizada, o Avaí não cai, o Chapecoense não cai e o Brusque desceu. Mas acho que o nosso colega Cacá Oliveira lá de Itajaí falou uma coisa sobre o Brusque no Clube da Bola, no sábado na NDTV, que acho que faz até muito sentido. Acho que as condições que o Brusque cai hoje, claro, ser rebaixado nunca é bom, mas acho que as condições que o Brusque cai hoje são menos piores do que o cenário que ele encontrou em 2022. Porque quando ele caiu, ele perde seu principal patrocinador, condição financeira muito baixa, e mesmo assim ele conseguiu montar um time na época para ser vice-campeão da Série C, foi vice-campeão perdendo a final de virada em casa, poderia ter conquistado o título. Então, claro, não existe agenda positiva para rebaixamento. Até o André Resini, filho do homem, esteve no programa com a gente no sábado, e falou realmente que a situação não é boa. Cair para a Série C nunca é bom. Você perde cota de televisão, você perde patrocinador, mas ao mesmo tempo, acho que o cenário é menos desfavorável ao Brusque do que já foi no primeiro momento em 2022. Né? E o Brusque cai no ano que a Série B tem um enxerto bem importante financeiro, né? Que as equipes tiveram esse dinheiro da Liga Forte, veio o investimento e o Brusque jogou o campeonato inteiro. Jogou acho que 6 jogos em casa no Augusto Bauer, o resto foi tudo jogo em Itajaí para 500 pessoas, 600 pessoas. Ou para 47 pessoas em Florianópolis também, que foi o caso. Isso, teve aquele contra o América Mineiro, né? Teve isso. E até ouvi depois do jogo o Rodolfo Potiguar falando, o Everton Alemão, alguns jogadores comentando lá na Rádio Cidade, lá do Rodrigo Santos, eles lamentando, dizendo que terminando com a cabeça erguida, pelo menos uma vitória, mas tem uma frustração, mas tem um certo conformismo que os jogadores acho que já sabiam que esse era o caminho, justamente por essa ausência de casa durante toda a temporada. E a gente começa falando de ausência de casa, já entrando no outro assunto, que é a Chapecoense, que acabou escapando do rebaixamento, é que a Chapecoense no Catarinense do ano que vem não vai ter casa. A Arena Condá vai ter a aplicação de grama sintética e deve ficar pronta a partir de março. Para ficar de março vai atrasar, já conta em abril. O Catarinense acaba em março. Então a Chapecoense não vai jogar o Estadual em casa. Domingos Machado de Lima? Essa confirmação foi dada pelo prefeito João Rodrigues. Ixi. Antes do jogo contra o Coritiba. E aí já tem as primeiras celeuma. A Chapecoense já não vai jogar em casa no Estadual. E a Chapecoense fez um campeonato muito ruim na série B, muito ruim no Catarinense deste ano, menos jogando em casa. A Chapecoense em casa na Série B teve uma campanha muito abaixo da expectativa, foi ganhar um jogo depois só na 23ª, 4ª rodada, Já venceu de novo em casa já com o Dalpozo, que acabou salvando o time. Mas antes de a gente entrar no que aconteceu contra o Coritiba, tem essa questão, gramado, vai ter um tapetinho na Arena Condá. Eu sou da época que a Arena Condá era tipo a Vila Belmiro, assim. Era um lamaçal só, lama no meio, lama na lateral com poça, só faltava ter sapo. Mas agora vai ter um tapetinho lá.
Rapaz, a primeira vez que eu fui no... Ainda era estádio Índio Condá, né? Regional Índio Condá. Foi em 2011, tava acompanhando... Na época a Chapecoense na Série C ainda, se eu não me engano. Tava na casa de alguns parentes, a gente foi lá acompanhar o jogo. A Chapecoense ganhou de 3-1, não me recordo de quem, pô. É forçar demais minha memória também. Mas, cara, chama atenção negativamente, né? Mais um time já dos ciganos do futebol de Santa Catarina aí no Campeonato Catarinense do ano que vem. Não vai ser só a Chape, bem verdade. O Santa Catarina não deve jogar em Rio do Sul, por causa da questão de capacidade do estádio, enfim, ajustes que precisam ser feitos. Deve ser definido no Conselho Técnico de amanhã, inclusive. Mas chama atenção negativamente, né? Vai jogar onde? Vai jogar no Domingos Machado de Lima, com aquele gramado? Rapaz, esse dá mais um pano pra manga, porque o gramado... A explicação que deram lá do jogo da final da Copa Santa Catarina é que aplicaram o produto errado. De novo? Um vermífugo, sei lá, não sei o que botaram lá. Mas sei que na final tava tudo pintadinho de verde na cara dura. Lá era areia, tava pintado aqueles buracos de verde. Mas eram 50 tons de verde, né? Era. Não era trocadilho. E não era guache, porque o suor dos jogadores se tiraria ali. Mas voltando pra Chapecoense, a Chape sofreu, né? Venceu por 2-1 Curitiba de virada, resultado que garantiu a sua permanência junto com a vitória do CRB em cima do Santos, outra surpresa. E aí rebaixou o Ituano e a Ponte Preta. A Chapecoense vem flertando com essa queda há um bom tempo já. Eu acho que tá muito próxima de acertar. Tá tendo muito mais sorte do que juízo, assim. Contou com um trabalho do Dalpozo de resgatar na unha, assim. Não é nem tecnicamente, o time melhorou, a defesa tá mais firme, o ataque ataca mais pelas laterais, usa bastante o fundo. Cara, o Deus acuda ali, foi do jeito que deu e virou um jogo que eu achei que... Curitiba reserva, né? A Chape teve que parir um filho pra ganhar do Curitiba. Exato. De férias. É isso que chama atenção, sabe? Curitiba de sangue doce, total, time reserva, e mesmo assim, uma dificuldade tremenda pro time ganhar em casa. Beleza, ganhou, se salvou. Que bom que foi antes da última rodada, né? Que ano passado mesmo, o imponderável Futebol Clube, tá louco, ele teve que ganhar do Vitória, já campeão, na época, todo mundo de ressaca, aí contar com um tropeço de não sei quem. Cara, vai batendo na porta. Uma hora essa porta abre, a Chape entra. Tem que cuidar. A Ponte Preta é o maior exemplo disso. Tava batendo na porta também. Já faz uns 3 anos, dessa vez não deu pra escapar. Aliás, futebol de Campinas em São Paulo, impressionante, né? Bom, tanto a Ponte Preta quanto o Guarani, né? Rebaixados, mas o Ituano também caiu pra... Mais um dos times chatos da Série B. E aí tem o Brusque e o outro Catarinense. Então, 3 paulistas e um catarinense pra Série C do ano que vem. A Chape... vai ter uma reformulação, pelo que eu acompanhei na entrevista coletiva do Dalpozo. Ele deve ficar para o ano que vem e teve... Eu vou até depois publicar no nosso site, Ian, porque não é mais, que ele deu uma cutucada no Avaí. Tem que ter, né? Ele deu uma cutucada no Avaí, ele falou que se não fosse... Em outras palavras, se não fosse ele, com aqueles 24 pontos, foi o que ele somou na Ponte Preta, o Avaí hoje poderia estar rebaixado. Porque a campanha Mentiu, né? A campanha do Anderson é pior do que a do Dalpozo. E o time do Dalpozo jogava um pouquinho melhor que o do Anderson. Não era nenhum espetáculo. O Avaí ganhou muito ponto com o Gilmar também sem jogar bem. Vídeo jogo com o Ituano lá em Itu. Mas, ao mesmo tempo, eu não vi melhor, assim, em relação ao que era com o Gilmar e o que é hoje com o Anderson. Não sei se daí é culpa do elenco, não sei se é culpa do treinador. Acho que a diretoria precisa fazer uma avaliação interna também. O Dalpozo tá no direito total. Eu achei a demissão dele bem injusta na época. A gente até brincou aqui no programa que o Dalpozo sequer balançou no cargo. Ele despencou. Não teve nem aquela... Sabe aquela coisa? Prestigiado. Aquela coisa do tipo... Não, vai cair. Não, só caiu. Perdeu pra Ponte Preta e saiu. Literalmente. Chegou pra trabalhar segunda-feira. Ô amigo, passa na RH ali, quero falar contigo. É quase isso. Aproveitar. Eu não vou ter a manha, a seripopética do nosso querido Mancha para fazer a apresentação do nosso convidado que vai entrar com um vídeo especial Camisa com a 10, sua análise, exato, com a sua análise técnica, científica especializada sobre a Chapecoense. Mas o Sérgio Badalotti vai falar com a gente aqui no nosso podcast sobre o que aconteceu com a Chapecoense, a visão dele do time ter escapado do rebaixamento depois dessa vitória contra o Coritiba e o que a Chapecoense, o que ele espera da Chapecoense daqui para frente. É contigo, Badá. Olá, minha gente do podcast do Clube da Bola.
Foi com muito sofrimento, mais uma vez, mas a Chapecoense acabou conquistando a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem venceu o Curitiba de virada aqui na Arena Condá por 2-1. Curitiba que veio com um time totalmente alternativo, com apenas 3 titulares. E mesmo assim, no primeiro tempo, impôs dificuldades à Chapecoense. A Chapecoense entrou com um time apático em campo, um time sonolento, o que não chega a ser novidade, porque foi assim na maior parte dos jogos desta Série B, um time muito limitado tecnicamente, que não entendeu o espírito de decisão que era o jogo de ontem, porque a Chapecoense precisava de apenas um empate para permanecer na Série B, e no primeiro tempo o Curitiba venceu por 1-0. Aí veio o intervalo, o Gilmar Dalpozo disse que entrou chutando a porta do vestiário, quebrando quadros, enfim, fez uma alteração, colocou o Giovanni Augusto, que aliás deveria ter começado o jogo como titular, foi um erro do Gilmar Dalpozo, e aí o time melhorou, em poucos minutos acabou empatando com o Perotti de cabeça, e logo em seguida o Tarque, no chute de fora da área, acabou fazendo o gol da vitória. Depois não teve mais jogo. O Curitiba não queria mais jogar, a Chapecoense também não, a Chapecoense só administrou, e aí o torcedor comemorou com alívio, não com entusiasmo, porque mais uma vez, pelo 3º ano consecutivo, a Chapecoense sofre para permanecer na Série B. E eu tenho dito que essa é pequenar demais, ficar apenas comemorando permanência em Série B. O 3º ano seguido. Em 2022 foi o Gilmar Dalpozo que comandou o time na permanência, ganhou na penúltima partida de 1-0 do Náutico, que já estava rebaixado, permaneceu. No ano passado, encarou o Vitória aqui em Chapecó, Vitória já era campeão, veio jogar com um time de reservas e a Chapecoense ganhou de 3-1 e os demais resultados ajudaram. E nesse ano também, depois da derrota para a Ponte Preta, a Chapecoense precisava de um empate contra o Curitiba, acabou ganhando e aí permaneceu. Mas é muito pouco, pela grandeza da Chapecoense, pela história da Chapecoense. Nos últimos 3 jogos dentro de casa, mais de 30 mil torcedores compareceram, então essa torcida da Chapecoense merece um time melhor. Mas se evitou um mal maior, que seria o rebaixamento para a Série C, muito por conta da chegada do Gilmar Dalpozo e do Maringá. Eles que conseguiram reoxigenar o ambiente do futebol da Chapecoense e evitar o rebaixamento. Então, mais uma vez, a gente fica aliviado, mas o futebol, mais um ano, deixou muito a desejar, muito dinheiro mal gasto. A gente sabe que a Chapecoense está num processo de recuperação judicial, que tem contas para pagar, mas não é por falta de dinheiro, é por falta de capacidade na montagem do elenco. Mas mesmo assim conseguiu permanecer. E aí, agora a diretoria vai se reunir com o Gilmar Dalpozo, que vai permanecer para o ano que vem, tem contrato até o final do Campeonato Catarinense, e vai se reunir com o Maringá também. A questão é dar autoridade ao Maringá, ao próprio Dalpozo, de reformulação do elenco. Eu já ouvi uma coisa do Gilmar Dalpozo ontem na coletiva depois do jogo, que não me agradou muito, de que querem que permaneça entre 70% e 80% desse elenco. Eu acho demais, eu acho muito. Eu acho que se dá uma peneirada boa aí, dá para segurar no máximo 50%. Então eles precisam acertar, para que no ano que vem a Chapecoense tenha um ano mais tranquilo e que volte a dar alegrias aos torcedores e não só a comemorar o fim de sofrimento, que é muito pouco pelo dinheiro que é gasto no futebol. Para finalizar, uma informação que agora está confirmada, o gramado da Arena Condá vai ser trocado. Vai ser colocado gramado sintético. Teremos também gramado sintético aqui em Chapecó. E a prefeitura quem vai investir, se está prometendo um gramado sintético de qualidade, e por isso a Chapecoense não vai começar o Campeonato Catarinense jogando em Chapecó. Provavelmente, e aí depende da autorização da federação, será em Xanxerê. E não se sabe se até o final do estadual o gramado sintético vai estar pronto, que tem que refazer tudo, tem que refazer drenagem, uma série de obras para dar um gramado sintético de qualidade. Eu particularmente sou contra, sou completamente contra. Aliás, eu acho que até a comissão técnica da Chapecoense, departamento médico, não foram ouvidos. Foi uma decisão da Chapecoense com a prefeitura. Mas é gramado sintético e o Campeonato Catarinense Chapecoense vai ser disputado lá em Xanxerê. Agora é terminar o ano, próximo domingo vai ter um jogo contra o Mirassol, só interessa ao Mirassol, mas há outros clubes também, então vai ser um jogo quente lá no interior de São Paulo. Depois é férias, mas essa semana, e o Gilmar Dalpozo falou, é importante para essa avaliação do elenco aí. Esperamos que tomem
as melhores decisões, porque a barca tem que passar e tem que ser grande, para que no ano que vem não seja um ano tão sofrido como foi nesta temporada aí. Tá bom, meus amigos? Grande abraço para vocês aí e até a próxima. Aí, ó, análise técnica do Badá, o homem conhece, né? O homem tá na cidade, viveu ontem essa vitória da Chapecoense, a cidade em festa. Eduardo Florão, nosso colega, estava setor, não sei se era norte ou sul da Arena Condá, enfim. Acho que era leste, sei lá. Eu acho que era leste que eu vi no... Era atrás do gol. A minha orientação de Chapecó é 0, não sei, mas eu acho que eu vi no Twitter... No meio da galera. Eu vi que no Twitter, faltando 15 minutos, ele falou, ó, consigo botar mais 3 pra dentro comigo, na leste. Ele tava lá no meio do povo, né, então pra acompanhar essa retomada, digamos assim, da Chapecoense. Tomara que pro ano que vem a Chapecoense não sofra e faça um time que possa, quem sabe, brigar para subir, mas vai ser cada vez mais difícil nossos clubes. Desde que a Chape caiu, ela só brigou pra não cair. Esse ponto. Caiu em 21 na Série A. 22 brigou pra não cair, 23 quase caiu, e esse ano de novo se salva, faltando uma rodada pro fim da Série B. Acho que é o momento de parar e repensar. Cara, o que a gente tá fazendo não tá bom. Tá funcionando. E a Chapecoense trouxe o Dalpozo e o Maringá, né? Os dois pra fazer essa... Como é que é? A SWAT colorada, né? O Inter fez aquela vez... A linha de frente. Deu tudo errado naquela SWAT colorada. O Celso Rotti, o Fernando Carvalho... E o Inter caiu lá com... Faltou o Argel Fux. Exato, só faltou... O Argel treinou também naquele ano. Treinou? Foi campeão... Quem não treinou Ele foi campeão com o Inter naquele ano e depois foi demitido. Foi o ano da valsa, né? Falcão... Treinou o Falcão, treinou o Celso Rotti, treinou mais um Inter. É verdade, acho que o Falcão durou uns 3 jogos. Isso, exatamente. Foi quase o Checo aqui. O Checo. Essa SWAT da Chapecoense dessa vez deu jeito. Então a Chapecoense termina aqui a rodada, falta mais um jogo, semana que vem é domingo. Não vão antecipar esses jogos, né? Pelo amor de Deus. 6h30 da noite. Domingo, 6h30, tá marcado aqui. Mirassol, Não, esse jogo não vai antecipar. Porque o Mirassol antecipa. Porque o Mirassol disputa o acesso. Cara, pode bailar, né? O Mirassol pode subir. Se o Ceará não ganhar hoje, acho que se o Ceará perder hoje, aí Novo Horizontino e Mirassol estão dentro já, porque eles estão com 64 pontos. Aí eles vão dar uma secadinha no Ceará. Não, eu quero que o Ceará vença e na semana que vem a gente vê o caos acontecer. Acho que eu tô pelo entretenimento. Que é o mais legal. Então, a Chapecoense joga com o Mirassol domingo, 6h30. O Avaí vai jogar com o Ponte Preta aqui na ressacada, 6h30. E o Brusque vai se despedir contra o América Mineiro, também que não vale mais nada, 6h30 no domingo que vem. A última rodada da Série B acabando dia 24 de novembro. Tem uns joguinhos aí que eles podem puxar pra sábado. Ainda tem... Sábado pra sexta. A gente tá falando lá na frente, mas nesta segunda-feira o Avaí pega o Botafogo. Que não, tem uma expectativa de um grande jogo, né? 9 da noite. Grande jogo, segunda-feira. É um grande castigo, né? 9 da noite, jogo pra acabar 11 horas da noite, pra você fechar o jornal no dia seguinte. Obrigado, CBF. Tamo junto. É um grande castigo esse Botafogo e Avaí nesta segunda, 9 da noite. Eu fiz a matéria do jogo e aí... Pô, quem vai, quem não viaja, manda mensagem pra cá, manda pra lá. Último jogo, quem jogou, quem não jogou. Meu provável Avaí. O Giovani não joga. O Giovani já não joga mais. O Giovani tá de férias. É César, Marcos Vinícius, que ontem postou tomando um café e uma frase bíblica. Thiago Pagnussá, Vilar, o Jonathan Costa e o Mário Sérgio, que postou foto do avião, embarcando com uma mensagem também bíblica. Importante. O Zé Ricardo, não sei se joga, o Judson, o William Maranhão, Pedro Castro. Pedro Castro voltou no último jogo, então tem uma... Cara, não consigo entender o Pedro Castrismo no Avaí. Eu era adepto do Pedro Castrismo, mas eu confesso que eu já tô chateado. Não. É que o ano do Avaí em si me deixa chateado, né? Então eu tô com zero paciência pra 95% dos jogadores. Não, o Pedro Castro eu não consigo entender a produtividade dele no time do Avaí. Mas tá aí o homem pra jogar. Ainda mais jogando aberto pelo lado direito, né? E tá aí o homem pra jogar. Aí na frente, Andrei, Igor que volta de suspensão e o Gaspar, que renovou o contrato. Gaspar até 2026 no Avaí. Fez 7 jogos esse ano, marcou 2 gols. É uma das poucas boas notícias que o Avaí tem nessa reta final de temporada, né? Pô, até falando em contrato do Avaí, nas redes sociais a galera tá enlouquecida, né? Com, tipo, o João Paulo tem contrato até o ano que vem. O Judson até o final do Catarinense. O Pagnussá até o final do Catarinense. Love também. O Love, o Pote que tem contrato até o final do Catarinense. O final não, acaba antes, né? Catarinense acaba em março, então eles vão ficar até maio aí. Ronaldo Henrique até o final do ano. Quem mais?
O Maranhão tem até o final do O ano. Natanael, acho que até fim do ano que vem. Isso, o Natanael também. Quando o Avaí contratou esses caras nessa temporada, né, lá com o Eduardo Freeland no começo do ano, tinha uma lógica o contrato de 2 anos. Porque o Avaí entrava na temporada na Série Catarinense, depois Série B, com a projeção de fazer um time para subir. Então, tu tem um contrato de 2 anos, tu não vai... Acabou a Série B, tu não vai nem discutir com o cara, tu tem contrato, vai jogar. Só que a minha avaliação é que esses jogadores que têm contrato de 2 anos com o Avaí, numa provável Série A, Não jogaria. porque a projeção era de fato de jogar a Série A em 2025, não teriam condições de formar uma base de time para jogar a Série A, cara. Pelo Não tiver pra Série B. idade, experiência de Série A, a dificuldade hoje que é jogar a Série A. Tu vê, pô, os times que estão caindo aqui. O Atlético Goianiense tem um investimento financeiro alto. O Cuiabá, Time de empresário. 5 anos, acho que na Série A direto sem cair. Desde 2021. Vai bater e voltar. Porque tem dinheiro, não vai afetar em nada o caixa dele. Não, se cai um Bragantino da vida, também bate e volta. Tem a Red Bull investindo. Agora eu peguei o gato aqui, a tabela não tá atualizada. O Atlético Paranaense ganhou e não subiu aqui. Então o Criciúma é o porteiro do Z4. É o porteiro. E o Juventude entrou na zona de rebaixamento e o Atlético saiu. Então, o erro de avaliação do Avaí tá nessa... Não, vão dar 2 anos de contrato porque os caras podem ser importantes na Série A, mas não são, é isso que tá o erro. Tem uma lógica. A lógica eu acho que tá correta. Tu tem que ter uma base. Então já segura os caras antes pra manter. Mas tem outra coisa também, né, Jorge? Esse elenco foi montado para atender as necessidades da equipe treinada por Eduardo Barroca. O Avaí tá com Anderson Moreira e passou por Gilmar Dalpozo nesse período. Tem esse ponto também. A conta não fecha. Porque você monta um planejamento, teoricamente, em cima do modelo de jogo daquele treinador que você começou o ano, que você acredita que seja o ideal. Mas aí no meio do ano você troca, depois você troca de novo. Cara, não existe planejamento que resista a isso. É contar demais com o imponderável. Ah, não, que vai encaixar, que vai dar certo. O Gilmar encaixou ali num determinado momento, mas o Avaí começou a ficar previsível, o time não rendia mais. Aí a confiança baixa, o time não rende. Chegou o Anderson. O time não joga bem com o Anderson, é bem verdade. Tem um lampejo, outro ali, mas o time não joga bem. Então, acho que falta essa avaliação também. Beleza, o Anderson vai ser o treinador do ano que vem. Ok. E como é que a gente vai se planejar para isso? Até a gente trouxe uma matéria semana passada no Jornal ND sobre as características que faltam de acordo com o que o Anderson parece pensar de modelo de jogo. Será que os atletas que o Anderson tem hoje são o ideal? Existe um... É claro, a gente tá falando de Série B, contexto financeiro bem mais baixo que uma Série A. Não é um Flamengo, um Palmeiras, um Corinthians que chega e contrata quem quiser. Mas, ao mesmo tempo, tem essa questão do tipo... o Avaí montou um elenco pensando no treinador. No meio do ano já tava com outro e termina com o terceiro. Cara, é muito difícil dar certo. A gente pega como exemplo o Operário de Ponta Grossa. 3 anos o mesmo treinador, Rafael Guanais. O Avaí tentou trazê-lo Exato. depois do Barroca. É planejamento, cara. As coisas não acontecem por acaso no futebol. O Operário que com certeza tem um orçamento menor que o do Avaí. O Operário ano passado brigou pra não cair, né? Sofreu até a reta final. O Operário não, caiu, né? Jogou a Série C e subiu. O Operário estava na Série C ano passado. Subiu na frente do Figueirense. E aí, esse ano fez uma largada muito boa. Estreou até no campeonato vencendo o Avaí por 1-0 lá. E fez uma largada muito boa e... Teve um momento ali que teve na briga, mas... Não, se tivesse mais umas 3 rodadas, eles brigavam pra subir, cara. Tá terminando com 57. Tem mais uma rodada. Na última rodada vai pegar o glorioso... Cadê, rapaz? O glorioso CRB. Fora de casa. Então tem essa questão. Além de renovação. Giovani. Eu acho que o Giovani... Deu pra bola. No elenco do Avaí. É um jogador muito marcado pela torcida, por tudo. Pela entrega que ele tem em campo. Mas eu não sei se o ambiente com ele, ou a visão que eu tenho, não tenho a certeza absoluta, mas a visão que eu tenho é que o ambiente com ele não é positivo. Eu acho que, não sei se dá pra dizer que é um líder do exemplo, assim, digamos assim. Eu não sei se é até comportamental, mas o que me incomoda do Giovani é essa questão de... mais dentro de campo mesmo, sabe? Essa questão de o alto dele não é tão alto assim, que vale esse investimento todo que o Avaí faz nele, porque é um jogador que não ganha pouco, e é um jogador que tá sempre aqui, ó. Ele alterna mais pra baixo do que pro alto.
E em questão de intensidade, em questão de boas atuações. Claro, ele é o único jogador do elenco do Avaí que te oferece aquele passe que deixa o atacante na cara do gol, uma finalização ali de média distância. Até tem o gol contra o Santos, por exemplo, que ele faz um golaço de perna esquerda de fora da área. Mas ao mesmo tempo, cara, ele não consegue entregar isso com regularidade. Será que vale a pena manter para o ano que vem? Um jogador que tem pouquíssima regularidade, embora tecnicamente seja diferente? Ou será que vale a pena, de repente, ir buscar no mercado um jogador, talvez que tecnicamente não seja tão bom quanto ele, mas seja mais regular? Acho que é isso que o Avaí precisa olhar no mercado, pensar se vale a pena, botar na balança, pô, o jogador ganha X, mas tá entregando isso aqui. Cara, acho que não vale a pena, vamos atrás de outro ano que vem. E o Avaí vai ter menos dinheiro ano que vem, né? Exato, então... Vai precisar fazer mais com menos. E liberar um pouco de folha de alguns jogadores, refazer negociação. Com isso tende a cair um pouco o nível dos atletas, porque tu vai ter menos dinheiro para investir, então o cara vai preferir pegar um outro time que possa pagar mais. Até nessa linha, o Giovani puxando de memória. O último jogo que ele foi decisivo foi a vitória contra o Ituano. Isso, que ele fez 2 gols. Os 2 gols. E curiosamente foi a última vitória do Avaí fora de casa. Depois de lá são 6 jogos. Não, Ituano não. Foi o CRB. CRB. 5 derrotas e um empate. O Avaí nos últimos 6 jogos fora de casa. E o 7º é a vitória do Ituano. Do CRB. Então, é muito tempo. Teve jogos em casa, né? De jogos fora, teve jogos em casa que o Giovani não consegue ser... E tu vê sempre ele muito esquentado, muito brigando. Daqui a pouco tá suspenso pelo terceiro amarelo. Um jogador convive com lesões também, né? Exato. Ele até segurou bastante. Até foi... Dessa temporada, acho que até lesionou menos do que normal, assim. Assim, tecnicamente, eu não tenho dúvida que ele é o jogador do meio-campo do Avaí mais capacitado. Sim, é o melhor jogador do meio. Mas tecnicamente. Eu acho que a conta não fecha. Nesse ponto. A minha análise é a mesma que a tua. Ele tem um jogador mais técnico do time do Avaí no meio-campo, um cara que tem mais qualidade, mas que não entregou essa qualidade que a gente sabe que ele tem pra jogar bola, assim. Porque o Avaí tem pra posição hoje é o próprio Giovani, o Andrei, que também é garoto, mas não consegue entregar a intensidade que uma Série B pede. O Jean Lucas não joga. E o Jean Lucas é muito mais um condutor de bola em si do que um passador, como é o Giovani. O Jean Lucas teve publicações nas redes sociais no fim de semana. Tava de plantão ontem, então dá aquela geral, né? Focando a vida de todo mundo. Dois vídeos lá, assim, tem time que vai perder uma coisa assim. Ele postou um lance dele fazendo gol, tem time que vai perder um jogador desse nível, uma coisa assim. Ele tem contrato até ano que vem. Teve alguns problemas pessoais aí, não vinha jogando. E o Pedro Castro não é 10, não joga na posição. O João Paulo, quando entrou também, o João Paulo funcionou melhor partindo do lado para dentro do que como 10 ali, recebendo de costas. Então acho que é uma posição que o Avaí precisa rever. Se por exemplo, o Anderson quer realmente jogar com esse camisa 10 atrás do centroavante, quem que vai ser? Porque os que estão lá hoje não têm funcionado. Ou mudar algumas dinâmicas ofensivas, enfim, para que possa potencializar esses jogadores. Hoje não tá funcionando. Não, o João Paulo tem um contrato muito bom, né? Eu ia gostar muito de ter o contrato dele. E deve ficar, não sei qual vai consiga negociá-lo, pagar parte do salário para emprestar para outro clube. Mas diante das peças que tem, e se tu tem um jogador que não tá entregando na temporada, eu acho que é o papel do técnico chamar o cara ali e falar, meu querido, ou tu vai jogar bola, a gente sabe que tu sabe jogar bola, que ninguém desaprende, né? Uma bicicleta. Lógico, a parte física cai, então tu faz um trabalho específico, pega tuas férias, deve ser menor nesse ano, né? De repente 15, 20 dias de férias, e dá uma descansada e volta com... Tem mais isso, né? Tem mais essa questão que o Catarinense começa dia 13? Dia 12 de janeiro. 12 de janeiro. A princípio teremos conselho técnico amanhã para definir, mas deve começar dia 12 de janeiro. Que 12 é sábado, né? Então... A Série B termina agora dia 24. Os jogadores entram de férias dia 25. Se pegassem 30 dias de férias, iam voltar no meio do Natal para ter ali umas 10 sessões de treinamento, isso contando com a parte física, enfim, cara, a conta não fecha. Eu imagino que os clubes da Série B e da Série A vão dar ali 15 dias de férias agora, 15 no meio do ano, quando tiver o Super Mundial, para poder fazer uma pré-temporada minimamente decente, né? Uma pré-temporada decente tem pelo menos 5 semanas, mas a gente tá falando de Brasil. Então... O Figueirense, se não me engano, se apresenta dia 9 de dezembro. Um pouco bem antes, né? Então, o Figueirense é o sonho de todo jogador, né? 2 meses de férias. E nada acontece dentro de campo do Figueirense, né? Não temos treinador, não temos ninguém contratado por enquanto. Claro, imagino eu que os dirigentes estejam trabalhando nos bastidores ali, mas
É um silêncio total por enquanto. Não, tem as renovações encaminhadas do JP Zep, do Johnny Douglas, muitas saídas, né? O Gladson vai jogar no Retrô lá de Pernambuco, vai ser rival do Figueirense na Série O C. Marco Aurélio Cunha deve estar chateado. Ele Fã número 1 do Gladson. queria no São Paulo. Inclusive, é verdade, ouvimos a boca dele isso. Seguindo o Avaí, tem jogo Botafogo, depois despedida contra a Ponte Preta aqui na Ressacada. Não precisa ser no domingo esse jogo, inclusive. Tá? Tomar esse não. Ô, CBF, ajuda a gente, por favor. Esse é o ideal. Sei lá, domingo de manhã, sábado à tarde. de manhã. Sábado à tarde. Não, sábado à tarde tem a peça do Elton Luiz com o Félix. É verdade. No Não, SIC. sábado à Já noite. tá com a primeira sessão das 4 esgotada e abriu uma sessão extra 2 da tarde que ainda tem ingresso. No Pensa no Evento. Onde está o meu grinho? Acho que é esse o nome da peça. Então, esse é um jogo bom pra Espera sexta... pra mim aí, ô André, por favor. Esse é um jogo bom pra sexta-feira à noite. Porra, A galera Só que- vai lá, vê o jogo, se estressa, depois sai, vai pro sereno, só toma que tem um negocinho. porém. Como tem seleção, terça-feira, então a rodada de quinta, sexta tem Fluminense e Fortaleza. Que daí a Série A joga quarta, quinta e sexta. Depois eu acho que joga na quarta-feira. O Criciúma joga na terça-feira depois. Porque na outra semana, no outro sábado, dia 30, dia 29 cai o 13º. Importante. Dia 30 tem a final da Libertadores, Botafogo e Atlético Mineiro. Lá em Buenos Aires. Rapaz, vai ser um atropelo do fogão esse jogo. A menos Ih, que o imponderável... Eu assisti o jogo do Galo sábado com... Pô, triste, Porra, cara. Sofri demais o Atlético. Nossa senhora. Botei fé no Atlético e me lasquei. Falando de seleção, a seleção pega o Uruguai nesta terça-feira, horário 9h45. Pô, aí a gente nem comentou outro jogo, né? Pô, nosso melhor do mundo perdeu um pênalti. Não, sabe o que Pô, é eu fiquei pior? indignado, assim. É Rafinha na bola. Rafinha tá comendo a bola e... Não, sabe o que é pior? fazer. O Vini... o Vini não é um grande batedor de pênaltis, apesar dele bater pênaltis no Real Madrid. Ele nunca perdeu pênalti no Real Madrid, inclusive. Só que Eu também não, sabia? dá pra ver que o gesto técnico da batida de pênalti dele não é o melhor possível. Então, acho que de repente, o Rafinha tava com confiança, enfim, a gente entende que é o melhor do mundo. E o Vini fez uma boa partida contra a Venezuela. Mas a maré de azar dele na seleção é tão grande que quando ele joga bem, ele perde o pênalti. Exato, ele tava jogando bem. Esse Ele tava jogando bem, o jogo dele muito bom contra a Venezuela. Só que na hora H, o cara falha, né? Literalmente. Essa frase foi um pouco estranha, mas enfim. Uma hora vai acontecer com todo mundo. Já aconteceu um pouco mais cedo com o Vini, eu acho. Mas vai acontecer com todo mundo. Mas chama atenção, né? O Dorival deve repetir amanhã a escalação contra o Uruguai. O Rodrigo segue fora por lesão. Ele teve alguns cortes, né? O Wanderson tá suspenso. O Arana, que sempre se machuca. O Arana que sempre se machuca e convocou o Dodô da Fiorentina. Não era o momento do menino Wesley? Claro, Não pô. tinha que tirar ele da lancha aqui do Jurerê e levar Amigo, pra Salvador? Amigo, o menino Wesley tá voando, cara. Voando. Mandar um abraço aí pro nosso querido Guilherme Siqueira, que deve estar acompanhando nosso programa. Mas é impressionante a fase do Wesley, cara. Pô, muito bem defensivamente, bem ofensivamente, melhorou o último terço, né? Até cheguei a conversar com o Siqueira sobre isso. Que o Wesley defende muito bem. Segundo terço de campo ali, muito bem também na criação das jogadas, mas a hora do cruzamento era complicado. Eu acho que valeria o teste. Embora o Dodô seja muito bom jogador, tá fazendo boa temporada na Fiorentina. O Alex Telles convocado também, né? O Alex Telles, pra mim, deveria ter sido convocado já na primeira leva. Acho mais jogador que o Arana. Mas vamos ver, né? O fatídico jogo um turno depois da lesão do Neymar, né? Neymar se machucou lá contra o Uruguai, Verdade. lesão no joelho. Agora tá machucado de novo. Será que alguém vai se machucar nesse jogo? Esperamos que não, né? Não, né? Esperamos que não. Esqueceram do Green. É o nome da peça que o André viu pra mim que mandou aqui. Importante. Peça do nosso querido Elton Luiz, que já esteve aqui conosco. E do Félix. Não dá pra dizer quem é o Félix, né? Pode. Todo Pode mundo dizer sabe. que... Ah, tá. É a nossa venenosa. Nossa Judite. Judite. Mas essa Judite é outra. É do Porchat. Voltando aqui, seleção. O Brasil... vai classificar, né? Não, vai perder, pô. vai ganhar, vai Sim. perder, vai ganhar, mas vai Eu diria que é o classificar. Romano, né? Eu diria que vai perder, vai ganhar, mas vai classificar. Mas é que a gente espera e tem na memória que na última eliminatória, o time do Tite atropelou todo Amigo, mundo, uma cara. treta. Atropelou todo mundo e a gente tá com isso eu tenho isso na cabeça assim, mas era muito fácil.
O Coutinho voltou jogando demais, fazendo gol. O Neymar jogava. O time jogava muito fácil, assim. O Tite fez parecer que era fácil, né? Esse é o problema. E o Dorival tá tendo... A gente vê que o time da seleção faz um esforço muito grande pra ganhar jogos. Esforço é demais pra jogar, né? Não tem mecanismo. O time do Tite tinha mecanismos já bem estabelecidos, cara. Mas também era um trabalho de muito mais tempo, né? Embora, claro, a seleção tenha pouco tempo pra treinar, e esse é o maior problema dos treinadores. Mas o Dorival pegou esse bonde andando também, né? Vamos ser sinceros. Era pro Dorival tá desde janeiro do ano passado, não desse ano. Tu que acompanhou bastante o Flamengo do Dorival, qual era a principal valência, principalmente ofensiva dele, que ele tinha naquele time do Flamengo? Na reta final, o time deu uma soltada, né? Tanto perdeu pra vai aquele jogo. Deu uma soltada. Ali a mas cachaça, no período tava alto. Mas no período que o Flamengo, pô, ele bateu Libertadores, Copa do Brasil firme, qual era a principal valência que ele tinha e que daria, quem sabe, pra fazer? É que na real, na seleção, com o número de jogadores que tem, é só dar a bola e joga, assim, é quase isso, né? Mas só que tu tem que ter uma organização ali no esquema. O Flamengo do Dorival tinha muita mobilidade no setor ofensivo, né? Como jogava com o losango de meio campo, era Thiago Maia, João Gomes pela esquerda, Everton Ribeiro pela direita, e o Arrascaeta na ponta desse tripé, e com o Gabriel caindo pelo lado direito, e o Pedro um pouquinho mais centralizado. Então era um time de muita mobilidade, troca de posição. Como você jogava com o losango no meio campo, os jogadores jogavam muito próximos também. Era aproximação, toca, passa, aproxima. Tinha o Rodinei voando pelo lado direito, querido Rodilindo também, esquecido pela amarelinha, tá lá no Olympiacos da Grécia. Calma. Torcedores, calma. Pô. Aí também tinha muita jogada de profundidade do lado direito com o Rodinei, porque o Everton Ribeiro facilita a vida de qualquer lateral também, né? O bicho, exato. Pensava 3, 4 segundos na frente. Então, a gente vê o Dorival tentando implementar algumas coisas, né? Diferente do que foi na Copa América, que ele plantava 5 homens lá na última linha. Hoje eu vejo a seleção com um pouquinho mais de mobilidade. A gente vê o Vini saindo da esquerda, caindo por dentro. O próprio Igor Jesus não fica lá paradão como centroavante. O Savinho pelo lado direito fica um pouquinho mais fixo, mas você tem o Rafinha, que é mais um segundo atacante ali, também fazendo esse movimento de facão, enfim, tentando atacar. Eu vejo uma pequena melhora da seleção do Dorival em relação ao que foi principalmente na Copa América e ali naquele pós-Copa América, jogo contra o Equador, que o Brasil ganhou de 1-0 lá em Curitiba, mas ainda falta muito, cara. Falta muito, não empolga, acho que é a melhor definição, não empolga. A gente acaba entrando ali, parando na frente da TV pra ver a seleção, aquela expectativa, a gente vai ver um timaço, o time vai jogar, hoje vai. Hoje sim. Eu acho que tem algumas lacunas também, né, Jorge? Por exemplo, acho que a zaga tá ok. Gabriel Magalhães e Marquinhos é uma zaga de alto nível, embora eu ando sem paciência com o Marquinhos, assim, acho que já deu, sabe? Vão dar uma mexida, vão dar uma renovada. Acho que as laterais é o... Teria ali Genilson, Rafael Ribeiro. O Thomas Kaique, tem outro? Thomas Kaique. Faz até gol, né? Poderia, verdade. Mas acho que a principal lacuna são as laterais ainda, porque na lateral direita, o Danilo, a galera não aguenta mais nem olhar a cara. O Wanderson, a maneira como o Dorival vem utilizando ele, eu não concordo. Ele utilizando o Wanderson da mesma forma que ele utiliza o Danilo. Mais uma saída de 3 ali, segurando uma exposição. Pô, o Wanderson é lateral de corredor, cara. Como ele utiliza o Wanderson e o Danilo, é o jeito que eu entro pra jogar no nosso time de futebol. Então. Que é o lateral que mal passa do meio campo. Pra não tomar... Vai virar o lateral mochila. né? Exatamente, porque o ponta vai vir te atropelando depois, e a velocidade não é mais a mesma. Mas tu ganha na qualidade, só que eu penso, vendo mais jogos do Flamengo recente, o Wesley principalmente, né? Tem aparecido bastante vídeo dele pra mim. Essa velocidade, até o Wanderson tem isso também, de voluntariedade, de chegar na frente, de driblar e causar... O lateral tem que causar problema no marcador. Já diria Vicente Matheus, parecia até que ele tinha 2 pulmões. Exato. O Wesley chega mais rápido que notícia ruim, cara. Exato. Tem que causar problema no marcador e aí tu fecha ali, o Flamengo, a seleção tá jogando no meio campo com o Gerson. Eu tenho gostado cada vez mais de ver o Gerson jogar bola, assim. Muito maduro. Cara muito... Ele é muito tranquilo, assim, protege minha bola. Acho que é a melhor versão do Gerson da carreira dele, nesse momento. É um jogador maduro, extremamente coringa, como ele mesmo se denomina, porque no Flamengo ele joga aberto pelo lado direito, mas na seleção ele joga como segundo volante e funciona bem como segundo volante. Até acho que foi um acerto do Dorival
usar o Bruno Guimarães como 5, que na minha visão ele funciona melhor como 5 do que como 8, e o Gerson ali ao lado dele, já que o Paquetá não vinha rendendo. O Rafinha, com essa liberdade de movimentação por dentro, tem sido um acerto também. Tá jogando muita bola, tá louco. Tá jogando muito bem, a grande temporada do Rafinha. Mas ainda acho que falta aquele ajuste, sabe? Aquele ajuste pro time coletivamente funcionar melhor. Tendo isso, acho que a seleção, claro, não vai chegar na Copa como uma das favoritas, mas ao menos com um pouquinho mais de expectativa do torcedor. E falando em seleção, a gente teve sábado, né? Tu viste? Concorde e Marcílio Dias, no Domingos Machado de Lima Arena, com 1.900 pessoas, a grande final da Copa Santa Catarina. Famosa fute-areia, né? É um campo híbrido, é um pouquinho de cada. Mais areia do que grama. O gol do Rei da Voz, do Péricles, o Rei da Voz, né? Tava aqui no Florianópolis, cantou aqui com o verdade. de harmonia da Bahia. E o Concórdia quebrou a hegemonia aí do Marcílio Dias, que vinha vencendo todas as copinhas. 1-0, festa em Concórdia, vai garantir uns 800 continhos aí na conta de um time completamente quebrado. Concórdia tem uma dificuldade violenta financeira, vendeu ônibus, tudo na temporada, já garantiu essa cota. E eu tava ouvindo os colegas da imprensa, e o Concórdia merecia por quê? Não só porque teve vencido o Figueirense de 3-0 lá naquele chocolate, né? Fora os ameaças. O Marcílio não vencia desde a segunda rodada. Sim. O Marcílio Dias não vence há 7 jogos. 8 agora, né? 8 jogos. Assim, poderia ser campeão há 8 jogos. Exatamente, eu assim, caramba, como é... Que tipo de jeque é esse, né? Que tipo de jeque é esse? Só que o Marcílio perdeu bastante, né? O empatava e perdia. Mas era isso, e o Concórdia acabou vencendo a Copa Santa Catarina, título inédito pra eles, festa. Vai ter a Recopa com o Criciúma, que a gente não sabe se vai ser antes do campeonato ou vai ser na rodada... Pô, se for antes, só se for no ano novo, cara. Os caras vão estar estourando champanhe entrando em campo. Não, porque agora os dois tem data de Copa do Brasil, né? Tem uma data de Copa do Brasil que ninguém joga, né? Tem mais isso. Tem uma data que daí dá pra fazer esse jogo lá, esse Concórdia e Criciúma. Tem que ser no Heriberto Rios, né? Óbvio, né? Porque... Não, mas eu vou aproveitar, Jorge, porque não tem como não dar uma cornetada, cara. Primeiro ponto... Solta a vinheta. Não, Pedro, precisa. A questão é que... Acho que essa final de Copa Santa Catarina e o nível que foram os 2 jogos, inclusive, é uma vergonha o Figueirense não ter chegado nessa final. Porque tinha um poderio financeiro, apesar de não ser o dos sonhos, muito maior que o dos 2. E pelo nível técnico, cara, pelo amor de Deus, você não passou da primeira fase numa competição que termina desse jeito. Outro ponto. A questão da Copa Santa Catarina dar uma vaga para a Copa do Brasil. Assim, Santa Catarina perdeu força, muita força no cenário nacional. A gente tem 2 vagas pelo estadual, agora que não é mais pelo ranking nacional de clubes. A gente perdeu força dentro da CBF, a gente tem 3 vagas, sendo que uma é para uma competição que termina num gramado completamente destruído, sem estrutura. Todo respeito ao Concórdia, parabéns ao Concórdia, foi campeão, com méritos. Mas, assim, a crítica fica mais para a CBF, sabe? Que destinou esse monte de vaga para a Federação Estadual, para uma competição tão importante como é a Copa do Brasil, e acaba gerando situações como essa, cara, numa situação de uma competição que vale título e vale uma vaga para uma competição tão importante como a Copa do Brasil, num cenário como foi lá em Concórdia, com gramado destruído, estádio sem estrutura. Cara, é varziano demais. Então, acho que poderia ser revisto. A gente tem mais times na Copa do Brasil, voltar a ser como era antes, porque essa manobra só favorece a Federação Estadual, isso só. E aqui a nossa federação faz diferente a Federação do Rio, de São Paulo, por exemplo, porque quem ganha a Copa Paulista, ou quem ganha a Copa Rio, tu pode escolher, ou tu vai jogar a Copa do Brasil, ou tu pega uma vaga na Série D. Ok, seria melhor assim. Que é tu vai chegar lá na hora do juízo final, não, quero dinheiro, eu quero calendário. E aí as nossas vagas na Série D estão distribuídas na classificação do estadual. Não dessa forma. Eu acho que era uma forma de valorizar, de fato, a competição, né? Calendário aos clubes, né? Exato, e dar esse plus. Quem vai buscar a Copa do Brasil se mata para ganhar a Copa do Brasil. E o vice fica com o que sobrar. Pra quem já tem calendário, ok, mas essa é a questão. E assim, tanto no Rio, São Paulo, o Rio Grande do Sul também é assim, o campeão escolhe e o que sobrar é do vice. Eu quero a Copa do Brasil, então a Série D é tua. Não, eu quero a Série D, então a Copa do Brasil é tua. Não, funcionaria muito melhor. Exato, é uma forma. Só que 3 vagas é muito pouco para Santa Catarina. Isso é
É um fato, é muito pouco. A gente chegou a ter 6. Se for olhar, por exemplo... Chegou a ter 6 times na Copa do Brasil, cara. Há pouco tempo. Exato. O Tá Tubarão certo que jogou, todo mundo jogou. Ultimamente a gente não vai longe na Copa do Brasil de qualquer forma. Nem o Criciúma foi longe. Mas... E ainda dá azar. Por exemplo, o Marcílio pegou o Vasco na primeira rodada esse ano. Logo na primeira fase. Acabou perdendo de 2-1, se não me falha a memória, no Gigantão. Mas, assim, cara, precisava ter mais vagas aqui pro estado. É muito pouco. Ainda mais pra uma dessas vagas ser pela Copa Santa Catarina, sabe? Que é uma competição de nível quase semi-amador. Exato. Tô falando de Santa Catarina, terça-feira, 3 da tarde. Ainda bem que não é de noite, né? Antigamente era de noite, era um saco. Ao vivo de lá fazer, já fiz alguns. Conselho técnico do Campeonato Catarinense. 12 clubes. De novo. São 19 datas, 17 datas. São 16 datas. 16 datas? Uhum. Classificam 8 de 12, turno único, jogam 11 jogos todo mundo. Semifinal. Não? Quarta, semifinal. É muito jogo. 2 das quartas, 2 das semi, dá... Não, então é mais datas. Não, são 16 datas. Não, dá 11 datas, mais 2, 13, mais 2, 15, 17 datas. Ou a quarta é jogo único. Não, aí de volta. Então é 17 datas. Porque acho que depende da data que começa também, né? Porque começa dia 12 e termina dia 26 de março. E dia 29 de março começa o Brasileirão. Mas Série A, não, se tudo der certo, só o Criciúma. Então, sim, de repente, o Catarinense pode até se alongar mais, porque não... Série B começa Série C é 13 de abril. A Série B eu acho que é uma semana antes. A Série C eles vão ter que dar uma alongada também, né? Porque não vai ser... A Série C é 13 de abril. Eu sei porque eu fiz a materinha do... A Série C não vai ser pontos corridos, vai acabar cedo também. Acaba 26 de outubro. É, muito cedo, tá louco. 26 de outubro. Mesmo esquema, 19 rodadas. É quase... É mais ou menos... Só que vai começar mais cedo, né? Então, tu falou ainda há pouco, eu não tava ligado nisso, da questão do Rio do Sul, do Santa Catarina, né? O Alfredo João Crick, que é o estádio lá. É legal. Cunhado. É legal, tem torcida, tem festa. Aí fica essa questão, porque tem que ter 2.500 lugares, pelo menos, no estádio. Aí é melhor, sei lá, o time jogar em Ibirama pra meia dúzia de gato pingado, mas porque o estádio tem 2.500 lugares. Acho que isso precisava ser revisto também, sabe? Questão de... Você pega, por exemplo, o Brusque, passou por isso, teve que adequar o Augusto Bauer a um número de lugares suficientes. A gente viu uma situação... a gente viu uma situação até curiosa na Copa Sul-Americana, acho que foi do ano passado. O Bragantino, que mal tem torcida Bragança Paulista, teve que jogar em São Paulo, na Arena do Corinthians, porque precisa de um estádio para 40 mil lugares. Aí, o público, 7.500. Uhum. Cara, é uma situação assim que eu não entendo, sabe? Tem que jogar no estádio grande mesmo que tu tenha 3 torcedores. Sei lá, não fecha. Acho que devia ser mais a questão estrutural do estádio em si do que o número de assentos. Acho que funcionaria melhor. Teremos lá, então, o Santa Catarina, né, para mim, Rio do Sul. O Caravaggio, que vai estrear também na Série A do Catarinense. Bem legais os 2 times que subiram, inclusive, né? Times com torcida, tudo. Tem um apelo, acho que tem um apelo. Tem um apelo, não é o... Com todo respeito ao Atlético Catarinense, né? Que subiu completamente nômade, sem torcida. Já desceu lá pra Série C. E vamos ver se o Barra finalmente vai estrear o seu estádio, né? Ainda não tá pronto. Em obras lá no estádio do Barra, em Balneário Camboriú. Deve ser o mesmo pedreiro do Augusto Bauer. É o cara que tá na diária. O cara, pô, choveu. Não. Vai meio período, é o dia inteiro. Liga pros alemães. Não, o cara sai 2 da tarde, ele entra às 8, aí sai às 2h30. Não, o dia inteiro hoje, tá? Não é até assim. A raça são fogos. E a gente tem... Não muda, né? Eu acho que não vai mudar a forma do campeonato. Pra mim tinha que ser 10 clubes, né? Tinha que ser 10 clubes, não, 12 é muita coisa. Pelo menos que eles confortassem esses 12 clubes, Jorge. Acho que funcionaria melhor de repente. Faz 2 grupos de 6. Os 2 primeiros de cada grupo avançam às semifinais. Pelo menos você teria jogos que valeriam algo mais, sabe? Dentro desses grupos. De repente cruza um grupo com o outro. Ou joga dentro do o Paulistão é o grupo cruzado, né? Mas pelo menos pra você ter jogos que valem alguma coisa. Do tipo, meu time precisa ganhar porque precisa terminar em segundo. Uma coisa assim, sabe? Do que você tem 11 rodadas na primeira fase. 12 clubes, 11 rodadas. E pelo menos que o campeonato demora a esquentar. E pelo menos umas 8, 9 rodadas não valem nada, cara. E pior, geralmente sem os jogos, por exemplo, verão de 40 graus, jogo sábado, domingo, 4 horas da tarde, cara.
É insalubre pro jogador, é insalubre pro torcedor, não é atrativo. Deveriam ser repensados, de repente os jogos serem à noite, uma coisa assim, pelo menos para você ter um espetáculo de melhor qualidade. É muito quente, cara. É muito quente no verão para jogar 4, 3 horas da tarde. A gente não tem horário, ainda bem que não tem horário de verão. Eu gostava dos joguinhos 5 e pouco, 6 horas. Mas no verão, 4 da tarde é difícil. E tem, pelo menos a gente não tem o Inter de Lages, o Macidia sempre tem problema de luz, né? Ali em Camboriú também é um caos pra luz, né? Mas a gente acha... Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver quais dos estádios serão interditados dessa vez, né? Porque sempre tem 1 ou 2, pelo menos, antes de começar o campeonato. Não, o Concórdia é sacanagem. O Concórdia não dá pra jogar naquele patamar ali de estádio, assim. Mas passa, né? A ressacada... Aí que tá, esse é o problema de você ter 12 clubes no campeonato. Cara, a estrutura de futebol que a gente tem hoje em Santa Catarina não comporta 12 clubes. É esse o ponto. A gente não tem 12 clubes de nível de Série A de catarinense. Acho que é esse o ponto. É esse o ponto. Pode ter 10, cai 1, cai 2, fortalece, sei lá, ou em vez de cair 2, que der muito, se alguém achar muito, cai 1. Tem várias questões para ser levadas em consideração. E vamos ver, vamos tentar acompanhar esse conselho técnico nesta terça-feira, tudo no jornal ND, no portal ND+, e também no ND Play. Ian, já acho que fechamos por hoje, hein? Fechamos, passamos a régua. Passamos a régua aqui. Deixa eu ver o que mais tem aqui para falar com o do Alisson Francisco, para você não perder todos os dias. Aqui, ó, ele até tá dando aqui a nota da Arena Condá. Investimento entre 5 e 6 milhões para botar o tapetinho no mesmo padrão do Engenhão, do Newton Santos. Daqui a pouco só vai ter gramado sintético no Brasil, cara. Pois é, tem que ser o walking que a gente joga ali, né? Que ali é bom. Será? Não, acho que é um... Alto nível, né? Ali é top. E essa é a novidade da Arena Condá. E essa alfinetada aí que o Gilmar Dalpozo deu em cima do Avaí, acho que com razão. Acho que se tem alguém que termina a Série B em alta, é o Gilmar Dalpozo. Salvou os dois, né? Ele fez no total 48 pontos. 48 pontos, ele tá na frente do Avaí. O Avaí tem 47. Então, fechamos com isso. Que momento. Assine não precisa assinar nada. Chega lá, ND Play, inscreva-se no nosso canal no YouTube. Deixa o Clube like, da Bola. o sininho. Isso, deixa o like, ativa o sininho, notificação, comente, compartilhe, acesse, dê o 2F5 antes de ver o vídeo, que daí já aumenta a nossa visualização. Não, mentira, não faz isso, senão o YouTube vai achar que é robô. Podemos dar um spoiler, não? Vamos? Pra torcida, principalmente do Avaí, a gente tem um convidado bem legal pra essa semana. Vai estar no ar o programa na sexta-feira. Fica a dica e acessem lá o nosso canal. Programa pré-jogo, hein? Um especial pré-jogo, uma resenha muito fera. O cara tem acesso com o Avaí. Tem descenso também, mas tem acesso com o Avaí. Como titular, inclusive. Como titular. E tem título também. Tem título também, é verdade. Tem título com o Avaí também. O cara é fera. Já fiz uma resenha uma vez com ele, depois do título, inclusive. O homem tá melhor que a gente também, né? A gente só traz gente elegante aqui. Né? Não, o bicho tá fino. Tá o fino da bola. O homem lá de Minas Gerais e é fera. Tá bom? Acesse o ND Play. A gente vai estar também no Spotify para você nos ouvir. Eu, Jorge Júnior, meu querido Ian Cel, comandamos hoje o nosso episódio especial do Clube da Bola Podcast. O pós-jogo, a resenha, os 49 do segundo tempo. Faça como seu time. Não perca.